Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo então em 2 Samuel, capítulo 5, no verso 6. Diz assim: o rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos apresentar aqui as nossas vidas ao Senhor Jesus. Apresentar a nossa mente e o nosso coração aqui essa noite. Que o Senhor essa noite possa falar aos nossos ouvidos, ministrar verdades e chaves que vão mudar a nossa perspectiva de caminhada. Toca no nosso coração aqui essa noite, ministra algo sobrenatural, algo que o pregador não pode fazer e nem pode falar, mas o Senhor pode. Nós queremos te entregar e reconhecer, Senhor, que de nós mesmos não existe nada, apenas o poder de anunciar, mas quem pode fazer alguma coisa, Senhor, e nós contamos com a Tua presença e a Tua porção sobre as nossas vidas aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém? Esse tema fala de um período da história de Davi, que Davi tinha acabado de assumir o trono. Quem habitava na cidade de Sião, Jerusalém, que se tornou a sede do reinado de Davi, era um povo chamado Jebuseus. Falei sobre eles aqui semana passada. Os jebuseus habitavam Sião. E Deus mandou que Davi fosse para lá. Quando eles chegam às muralhas, às resistências de Sião, quem habitava lá dentro, inimigo do povo, manda um recado: você não vai entrar aqui. Você não vai entrar aqui. Porque até quem é cego e aleijado consegue te resistir. Eles não só resistiram, colocaram uma barreira, mas eles afrontaram o inimigo que se avizinhava ali. Eles estavam tão convictos que aquele lugar era deles, mesmo sendo de Israel. Eles estavam tão plenos de si, que eles não só negaram a sair daquilo que não era deles, mas eles afrontaram aqueles que eram donos legítimos daquele ambiente. E talvez, para a gente começar a entender todo o pano de fundo que a gente quer falar aqui hoje, nós precisamos descobrir que muitas vezes o diabo, ele não vai tocar para roubar de você alguma coisa. Porque quando ele não consegue tocar em você, ele tenta te resistir, para aquilo que Deus quer liberar seja retido sobre você. E a nossa guerra, nessas próximas estações, não é sobre tomar só da mão do diabo, mas nós precisamos descobrir a maneira e a unção para a qual nós somos chamados, para aquilo que foi retido, seja restaurado e entregue nas nossas mãos. O chamado de Deus na nossa vida não é só receber bênção. Se você está aqui só para receber bênção, você está no lugar errado. Porque a bênção de Deus tem um propósito na sua vida. A bênção de Deus serve para você receber, e com aquilo que você receber, você governar aquela área que você recebeu. Não adianta Deus te abençoar com um emprego e você não falar do nome dele lá. Não adianta Deus te abençoar com um casamento e Deus não prevalecer sobre o seu casamento. Não adianta Deus te prosperar e Deus não ser o dono das suas riquezas. A bênção de Deus tem um propósito. A bênção de Deus tem um propósito de governar, de governo de Deus. É para que Ele te estabeleça e em cima disso, em cima da palavra, em cima do fato, você governe. O que o diabo muitas vezes não consegue fazer é roubar de você a bênção que Deus tem preparado, porque ele não pode roubar, ele não tem poder para roubar. O que ele pode fazer é te resistir. Por isso a Bíblia diz, em Efésios capítulo 6, resistir o diabo, e ele fugirá de nós. Eu quero começar essa noite te lembrando que muitas coisas na sua vida ainda não aconteceu,
Não é porque o diabo não foi vencido, foi porque você desistiu primeiro da bênção do que ele. Ele acreditou mais na palavra de Deus sobre você do que você mesmo. Então ele resistiu mais do que você. Na guerra de braço que nós travamos com o inimigo, nós desistimos primeiro. E a Bíblia vai mostrar que quando nós não podemos ser tocados por ele, quando ele não consegue entrar, ele vai tentar nos resistir. Eu quero te dizer que essa noite, se você fizer uma reflexão bem profunda, você vai encontrar resistências em pé. Mas eu quero profetizar que essas resistências vão cair essa noite em nome de Jesus. Se você parar para pensar, tem muitas coisas que já deveriam ter acontecido há muito tempo. Mas parece que quando tudo parece que vai dar certo, alguma coisa estraga. Ele não consegue tocar naquilo que Deus prometeu, mas ele vai tentar te resistir. E se ele te resistir e você desistir, ele venceu. Como que o diabo faz isso? Ele só existe de duas formas. Primeiro, ele resiste. Ele faz frente para aquilo que Deus prometeu. Ele vai te segurando. Ele vai criando estratégias e eventos para que isso possa te atrasar. Ele vai colocando na sua frente coisas que você já deveria ter vencido, mas ainda não venceu. Ele vai te resistindo, te fazendo tropeçar nos mesmos erros. Se você tem problema com fofoca, quando tudo está prestes a acontecer, alguma coisa acontece que você abre esse bocão. Se você tem problema com pornografia, quando tudo está prestes a acontecer, alguma coisa acontece que você cai. Quando você tem problema de relacionamento, parece que o diabo levanta lá do inferno e manda o enviado dele para te provocar, para só você cair do salto. Coisas que você já deveria ter vencido. Mas como ele não consegue tocar na tua promessa, ele tenta te resistir, te fazendo tropeçar nas mesmas coisas. E talvez você não saiba porque está tropeçando. E talvez você se sinta culpado porque está patinando nas mesmas coisas. Mas eu preciso, em nome de Jesus, ressignificar isso. Se você está tropeçando nas mesmas coisas, duas lições você precisa aprender. A primeira, você está sendo resistido. E segundo, isso você já deveria ter vencido. Então ele usa a ferramenta da resistência. E a segunda ferramenta que o diabo usa é da intimidação. Todas as vezes que você está diante de uma fortaleza, e vamos falar sobre destruindo fortalezas, quando você está diante das fortalezas que precisam romper para que você chegue num outro nível, ele entra com a intimidação. Como o Jebuseu que chegou e disse, até um cego, até um aleijado Davi, dá conta de você não é ninguém aqui. Da mesma forma, o diabo usa das mesmas palavras até hoje, para dizer para você, logo você, eu conheço a história, meu filho, eu sei o que você fez no verão passado, você é pequenininho, sua mãe nem gostava de você direito, você é filho de pobre, você foi humilhado desde pequeno, nasceu para ser pequeno, e quando a muralha precisa cair, você se sente intimidado, e ao invés de avançar, você recua. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado. Desse aquele olhar de 43 de crente para ele. E dissesse para ele assim, suas muralhas vão cair hoje. Vão cair. Em nome de Jesus. Pessoas intimidadas e resistidas, preste atenção. Pessoas que foram intimidadas e passam por intimidação e por resistência, desenvolvem complexos. São pessoas que se acomodam fisicamente, emocionalmente, profissionalmente e espiritualmente na sua vida. Quando as coisas começam a resistir você, tem muito crente que diz assim, ei, volta logo Jesus. Quem já orou assim? Volta logo. O Senhor estava boa era de voltar logo, para acabar com esse sofrimento que eu estou vivendo. Nós não criamos o desejo de dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, como se fosse a melhor coisa da nossa vida.
Inclusive, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, sobre nós, em nome de Jesus. Mas nós oramos porque a nossa expectativa não é que Jesus volte. Uma pessoa resistida tem o desejo de fugir para o céu. Como ele não tem coragem de enfrentar o que o diabo está colocando e resistindo e intimidando, como ele não tem coragem espiritual e ousadia para enfrentar, ele prefere fugir. Então ele se acomoda espiritualmente dizendo, ele não tem coragem de dar um passo além. E eu falo espiritual, mas todas as áreas da sua vida. A área que você está acomodado é a área que é a denúncia, que existe resistência. E se você decidir dizer para o diabo, a partir de agora, em nome de Jesus, eu te resisto, você vai ver a sua vida sendo transformada a partir de agora, em nome de Jesus. O que nós não podemos é deixar que as fortalezas se tornem invisíveis no nosso coração. Porque essa sim é a maior fortaleza. Quando nós não sabemos que existe uma fortaleza dentro de nós. Por isso essa noite nós precisamos não só descobrir como vencer, mas precisamos descobrir aonde ela está, para que a gente seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, eu queria que você abrisse comigo. Segunda Coríntios, capítulo 10, verso 13, no verso 3, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando em nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo toda obediência, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então as sofismas, que são mentiras que parecem verdade, e as fortalezas, que são crenças, que são pensamentos, que vão se opor à verdade de Cristo, são construídas na nossa mente. E é aqui nosso maior campo de batalha espiritual. É aqui que nós vencemos ou somos derrotados. É quando nós reconhecemos que existe uma guerra sendo travada no segundo céu na nossa mente, e ali nós tomamos uma decisão de falarmos a verdade de Deus ou aceitarmos a mentira do diabo. E é nesse lugar de decisão é que as coisas acontecem ou não acontecem. Nós precisamos descobrir como e quando vencer fortalezas. Eu quero abrir um texto com vocês. E eu quero mostrar, dentro desse panorama desse texto, está em Marcos capítulo 9, se você quiser abrir, por favor. Fortalezas que foram erguidas diante de Jesus. Você vai se assustar. Fortalezas que Jesus teve que destruir na vida dos discípulos dele. Marcos capítulo 9, verso 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Essa NVI aqui, ela é mais branda, mas ele fala: eu trouxe o meu filho endemoniado. Aonde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles os trouxeram. Eles quem? Os discípulos. E quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar espumando pela boca.
Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo surdo, eu ordeno, deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão, o levantou e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eu tenho uma boa notícia: quem está jejuando aqui essa noite, fortalezas serão derrubadas aqui na sua vida hoje, em nome de Jesus. Fortalezas na sua casa serão derrubadas em nome de Jesus. Para você que não está e quer começar hoje, fortalezas serão derrubadas na sua casa, em nome de Jesus. Jesus, se a gente ler todo o versículo, a Bíblia diz que Jesus estava orando no monte com Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que as roupas de Jesus resplandeceram. A roupa e o rosto de Jesus resplandeceu. Pedro não sabia o que falar. Quando ele foi falar, ele falou abobrinha. Ele falou: Jesus, nós podíamos construir 3 tendas aqui. Uma para você, uma para Elias e uma para Moisés. Ele não sabia o que falar. Foi tamanha a glória que ele não sabia nem o que dizer para Jesus. Jesus disse: olha, não fala nada do que vocês viram aqui, até eu ressuscitar. Quando eles estão descendo o monte, eles veem uma agitação acontecendo. Os mesmos discípulos que testemunharam para Jesus, que viram demônios e doenças indo embora, há poucos dias atrás, diz para Jesus: olha Jesus, nós não conseguimos expulsar esse demônio. Mas pior do que reconhecer que não podiam em si mesmo, eles começaram a discutir com os fariseus e os escribas, porque eles não conseguiram. Então Jesus está descendo o monte e começa uma confusão, deles discutindo com os fariseus, por que as coisas não estavam acontecendo. E Jesus chega para acabar com a discussão. Ele falou: o que está acontecendo aqui, cara? O que vocês estão fazendo? Ao invés de vocês estarem orando pelo menino e continuando a interceder, vocês estão aqui discutindo. O que está acontecendo? Imediatamente, Jesus começa a derrubar uma fortaleza que pode ser construída na nossa vida. Uma fortaleza chamada fortaleza teológica. Discussões espirituais que não levam ninguém a lugar nenhum. Muitos de nós, por causa da nossa ineficiência, por causa do nosso mau testemunho, por causa da nossa falta de consagração, queremos colocar a culpa dos nossos fracassos na teologia que nós servimos. Dizemos: não, tem alguns que dizem: não, os dons já acabaram, não existe esse negócio de dom. Outros dizem: não, existe, mas é muito difícil. Outros já perderam até o fio da meada aonde Jesus está passando. E dizem: estamos na igreja, sei tudo de Jesus, mas tudo que você sabe não consegue transformar sua realidade. Tudo que você aprendeu sobre Jesus não conseguiu gerar uma experiência com o próprio Jesus. Essa semana viralizou um vídeo de um cara que falou a seguinte afirmação: Jesus é incapaz de trazer felicidade para as pessoas. Viralizou esse negócio. Aí viralizou um segundo vídeo de um comediante imitando o diabo, dizendo para Deus: até eu sei que esse negócio é mentira. De tamanha ojeriza que essa declaração causou na internet, esse cara explodiu.
de gente concordando com ele. Agora vamos analisar a vida. Foi um cara que viveu a metade da vida dele, segundo ele mesmo. Metade da vida dele viveu dentro da igreja. Metade da vida dele ele viveu dentro da igreja. E agora ele está dizendo, eu vivi aqui e perdi meu tempo, porque Jesus é incapaz de dar felicidade para alguém. Me conta que alguém que viveu mais de um ano dentro de uma igreja, não consegue ter um encontro com Jesus. Ele pode afirmar isso. Porque eu quero te dizer que não importa se você está aqui dentro ou não, não importa quantos anos de caminhada você tem, se você não tem um encontro com o Senhor Jesus, a sua vida ainda não foi transformada como Ele gostaria que fosse. E talvez você está botando a culpa na liturgia da igreja. Talvez você está colocando a culpa nas pessoas que estão ministrando aqui em cima. Talvez você está colocando a culpa da sua ineficiência no repertório musical da igreja. Talvez você está colocando a culpa da sua ineficiência no horário do culto. Nós podemos colocar problemas e resistências a fortalezas criadas em um monte de coisa. É aquela história, se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Só que tem muita gente usando o nome de Jesus para justificar a sua ineficiência. Eu quero te contar uma verdade. Jesus ainda é o mesmo que cura, que salva, que liberta as pessoas das drogas, que cura o câncer, que cura a AIDS, que restaura famílias, que restaura casamento. Jesus continua sendo o mesmo. E se você permitir, Ele vai entrar na sua vida e vai mudar a sua história. Não importa o que você passou, não importa o que você viveu, se você abrir mão das suas argumentações, Jesus pode entrar e mudar tudo o que está acontecendo na sua vida agora. Mas nós levantamos essas fortalezas. Nós temos desculpa para tudo. Nós temos discussões sobre a igreja, né? Eu quis anotar algumas aqui. A teologia da libertação. Essa teologia da libertação vem da igreja católica. Que até o próprio Papa refutou. Foi isso aqui, está errado. E tem crente que acredita nesse negócio. Teologia da prosperidade, teologia coach. Não, nós vamos mudar aqui, e a força que tem dentro de mim, e o Espírito Santo, que é a força e seu a força interior. Quem é você, meu filho? Se não for o Espírito Santo na sua vida, você não é ninguém. Se não for o Senhor na sua história, você não é ninguém, você não passa de nada. Foi Jesus que te alcançou, não foi você não. Você era só um miserável como eu, carente da glória de Deus. Foi porque Ele nos encontrou que nós podemos ser chamados filhos de Deus. Só que nós fomos encharcados por um monte de teologias que fazem a gente distorcer e criar fortalezas. Porque uma teologia sem a presença de Deus não atrai o milagre, a bênção e a prosperidade e a alegria de Deus na nossa vida. Suas desculpas não vão atrair a presença de Deus. Amém? A Bíblia diz que Jesus começa a fazer uma pergunta para o pai. O filho é chamado. Satanás se aposta dessa criança. Interessante que Jesus nem dá bola para o demônio. O menino está convulsionando. Na frente de Jesus, Jesus não dá nem bola. Jesus fala assim, aqui, ô pai, deixa eu te fazer uma pergunta. Desde quando ele está assim? E o menino convulsionando. Ô pai, deixa eu te fazer uma pergunta. Desde quando esse menino está assim? Aí o pai diz, desde a... Você já ouviu essa declaração que os filhos é o espelho de uma casa? Os filhos são o espelho de uma casa. Quer saber como os pais estão? Pergunte aos filhos. Quer saber como anda o relacionamento dos seus pais? Olha para os filhos deles. Esse problema se arrastava desde a infância. A Bíblia diz que um dia Jesus viu um cego e foi curar um cego. E quando ele foi curar o cego, um discípulo perguntou, Jesus, quem foi que pecou para que ele tivesse assim? Foi ele ou os pais dele? Havia um consentimento de que aquilo que estava acontecendo comigo poderia ser um reflexo familiar. E eu posso acreditar nisso, porque eu e você somos frutos de uma criação que os nossos pais deram ou não deram.
Existem traumas dentro de nós e fortalezas levantadas dentro da nossa alma, que foi construída pelo excesso ou pela falta de paternidade. Eu não sei se você sabe, mas existem casos de doenças psiquiátricas que são causadas na tenra infância, entre os 0 e 6 meses de vida de uma criança. Quando uma mãe está passando por um problema de saúde, há o afastamento entre o recém-nascido e a mãe, isso pode causar problemas psiquiátricos na criança lá na sua juventude. O que eu quero te dizer é que a soma de uma família pode trazer dores e prejuízos para uma criança. E Jesus está perguntando, desde quando isso está aqui? Ele está dizendo, desde quando ele nasceu, ele era pequeno, isso estava acontecendo. E a gente sabe que existem palavras que nós recebemos na nossa infância, dos nossos pais, ou falta de palavras que deveríamos ter recebido e não recebemos, que compromete o nosso caráter e que delinea o nosso caráter hoje. Palavras como, você não vai dar em nada. Palavras como, você não serve para nada. Palavras como, ninguém vai gostar de você. Palavras como, você nunca foi planejado. Palavras como, você não presta para nada. Palavras como, você não é igual ao fulano. Outros tanto, você tem que ser igual ao ciclano. Palavras essas que ganharam contornos no nosso coração e moldaram o nosso caráter, construindo parâmetros de como nós deveríamos ser, abrindo mão da nossa essência. Criamos fortalezas e hoje, muitos de nós sentimos como o patinho feio, o patinho fora d'água, o peixinho fora d'água, porque nós não conseguimos nos encaixar em lugar nenhum, não conseguimos romper, porque nós estamos sempre nos comparando com as pessoas. Fala para o irmão que está do seu lado, a comparação pode ser um demônio na sua vida. Você não tem que ser feliz, você não tem que ser próspero, você não tem que ser frutífero como o seu irmão, porque talvez você não está na mesma estação que ele. Não quer dizer que você não vai ser, quer dizer que talvez não é o seu tempo. Só que quando nós recebemos cargas negativas, quando nós recebemos palavras negativas, assim como recebemos palavras positivas também, o contrário também é verdade. Mas quando recebemos palavras negativas, Satanás pode ganhar espaço no coração das crianças. Satanás pode ganhar o coração de uma criança. Se você parar para pensar, você não precisa ir muito longe, é você abrir o seu telefone celular, abrir o YouTube, que não é o YouTube de criança, pegar um desenho animado e colocar. Aleatoriamente, daqui a pouco começa a aparecer propagandas e informações que uma criança menor de 18 anos não deveria ouvir e nem ver. Verdade ou mentira? Não precisa ir muito longe para nós descobrirmos que o diabo ele gosta de adotar os filhos dos pais que não se posicionam. O diabo gosta de usar as palavras que os nossos pais disseram em momentos de raiva para determinar o nosso futuro. O diabo gosta de pegar pequenos detalhes, fazer a gente esquecer de um monte de coisa, mas nos lembrar daquela palavra que foi falada à nossa direção. Sim ou não? E essas palavras podem construir uma fortaleza absurda na nossa vida. Aonde Deus está dizendo, ei, eu sou o seu pai, ei, eu quero te abençoar, não é para a sua vida ser assim, mas nós não conseguimos aceitar as palavras de Deus. Deus diz para o órfão, eu sou o seu pai, e ele não consegue acreditar. Jesus diz, você é amado, e você não consegue receber desse amor. Porque você recebeu tanta palavra contrária a essa verdade, que você não consegue se posicionar nisso. Então ainda que Deus tenha um caminhão de promessa para a sua vida, você não consegue receber, porque você não está pronto para derrubar as muralhas que foram construídas dentro de você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso, como igreja, não é apenas orar para que o diabo saia,
mas pedir para que o Espírito Santo arranque toda a fortaleza que foi construída na nossa mente, e o diabo carregue com ele tudo que ele plantou no nosso coração. Não é só dizer, vá embora, é dizer, pegue suas coisas e vá embora em nome de Jesus. Você pode orar isso nesse momento? Fecha seus olhos, fala com o Senhor. Senhor, eu peço ao Espírito Santo essa noite, para que o diabo saia da minha vida e leve tudo que ele trouxe embora, agora, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? O diabo também pode ser uma fortaleza. Aquilo que ele diz pode ser uma fortaleza. Porque talvez tem tantos anos vivendo a mesma picuinha. A Bíblia diz que o pai disse, ei, há muito tempo ele caía na água, depois ele caía no fogo. São tantos anos vivendo a mesma coisa, que para ele talvez se tornou normal aquilo. Era comum. Assim como é comum para algumas pessoas ouvir dentro de si, você não consegue. Você não consegue. Outros podem ouvir, ninguém se lembra de você. Outros vão ouvir, você nunca conseguiu, você acha que vai conseguir agora? Outros, isso são coisas que eu já escutei, então eu anotei coisas que eu já escutei. Você nunca consegue terminar o que você começa. Você começa bem, mas não consegue terminar nada que começa. Essa frase, ela é poderosa, porque ela consegue acabar com toda a motivação. Quando alguém diz para você, você é bom, você é bem motivado, comecei a academia, inclusive tem 2 semanas que eu estou fazendo academia, glória a Deus, louvado seja Jesus na minha vida, né? Mas aí alguém chega e fala assim, uau, você está lá na academia, fazendo dieta, mas você é bom para começar, mas você nunca termina. Pega a sua motivação e faz o quê? Tem gente que muitas vezes decidiu começar uma vida nova em Jesus Cristo, mas ouviu essas verdades do diabo, essas mentiras do diabo, e isso acabou com a caminhada dela. Às vezes o diabo diz, para de enganar essas pessoas. Você está enganando as pessoas. Para de enganar, você não é assim não. Você é bem diferente. Eu sei quem você é. Lá na sua casa você é diferente. Mostra para as pessoas quem você verdadeiramente é. E o diabo planta um discurso de fake no seu coração. Ele diz, você é uma mentira. Para de ser mentira para as pessoas. Sabe o que é pior? A gente acredita nisso. A gente acredita nisso. E aí ele constrói uma fortaleza na nossa mente, que essa mentira bem encaixada constrói-se para todos os discursos da nossa vida. Então nós somos sempre uma mentira. Nós somos sempre bons para começar e péssimos para terminar. Nós somos sempre alguém que ninguém se lembra, ninguém se importa. E isso é uma fortaleza. Aí o pai diz, se você, Jesus, os discípulos Jesus repreende, o pai Jesus repreende, o demônio Jesus repreende. Aí o pai diz, se você pode fazer alguma coisa, me ajuda. Aí Jesus fala para ele assim, se eu posso fazer alguma coisa, o cara perguntou para Jesus se ele podia fazer alguma coisa. Jesus diz, eu posso, tudo é possível ao que crê. Essa afirmação deveria ser a maior afirmação da nossa vida todos os dias e a todos os momentos. Porque quando nós cremos, nós estamos dando um passo fora do nosso contexto. A fé, ela é descontextualizada. A fé é uma declaração sobre o contexto que eu estou vivendo que é incongruente com o contexto que eu estou vivendo. Deixa eu melhorar. Sua casa está um caos, mas a Bíblia diz, pela palavra do Senhor, que a sua casa vai ser uma bênção. Mas ainda que você está vendo um caos, você dá um passo de fé dizendo, a minha casa vai ser uma bênção em nome de Jesus. Você está vendo o seu casamento ir pelo ralo.
Tudo está conspirando para a coisa degringolar. Aí você começa a declarar: eu em fé, Jesus, eu quero declarar sobre a minha família, que a minha família vai ser uma família frutífera, que os meus filhos vão ser uma bênção, que a minha mulher vai ser uma bênção, que eu vou ser uma bênção, e a minha família vai prosperar e vai ser abençoada por onde quer que ela passar, em nome de Jesus. Está tudo dizendo o contrário, está tudo dizendo o oposto, mas você decidiu crer, porque tudo é possível ao que... Se nós não dermos um passo, as muralhas não caem. Se nós não abrirmos a nossa boca e pedimos ajuda, porque essa foi a petição do pai, disse: me ajuda na minha incredulidade, me ajuda porque eu não vou conseguir. Está tudo dizendo o contrário. O meu filho está endemoniado, os seus discípulos estão se esquivando, eu não tenho mais quem recorrer, então me ajuda, porque eu não estou conseguindo. E Jesus está dizendo: se você crê em mim, seu filho vai ser liberto. Se você crê em mim, eu posso te livrar das drogas. Se você crê em mim, eu posso te livrar da pornografia. Se você crê em mim, eu posso te livrar de qualquer pecado que você está buscando vencer aqui essa noite. Se você se apegar em mim, você pode vencer. Se você se apegar em mim, eu posso mudar a sua casa. Se você se apegar em mim, eu posso mudar a sua empresa. Se você se apegar em mim, eu posso mudar seu ministério. Se você se apegar em mim, eu posso mudar qualquer coisa. Se você se apegar em mim. Se nós precisamos e queremos romper com as fortalezas que prendem a nossa mente, não é sobre argumentações e discursos, não é sobre batalhas espirituais apenas, é sobre se apegar a quem pode mudar as coisas, e essa pessoa é Jesus. Talvez você está mergulhado num seminário para aprender um pouco mais de batalha espiritual. Talvez você está lá fazendo consulta psicológica, está fazendo treinamento com coach. Talvez você está lá fazendo lá palestra e ouvindo um monte de gente na internet. Tudo bem, faça tudo isso, mas entenda que o penhor da sua vida é o Senhor Jesus. Se você se apegar a Ele, a sua vida pode ser transformada. Nós cantamos: a Ele a honra, a glória, a força, o poder. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é tudo. E Ele também é a resposta para as fortalezas que prendem as nossas vidas. Talvez você está aqui hoje e existem fortalezas construídas. Você é até uma boa pessoa. Fala para quem está do seu lado: você é uma boa pessoa. Você é uma boa pessoa? Fala para quem está do outro lado: você é um cara gente boa. Você é gente boa. Mas talvez está retido. Talvez você está sendo retido aqui essa noite. Você chegou aqui preso, não no sentido físico, mas coisas que já deveriam ter te alcançado ainda estão retidas no mundo espiritual. Porque para serem liberadas não é o quanto você é bom, mas o quanto você derruba as fortalezas que foram plantadas dentro de você. Talvez existem fortalezas aqui hoje que foi a sua família que plantou. Existem fortalezas que foi o diabo que plantou. Existem fortalezas que foi o seu conhecimento que plantou. E tudo isso não construiu nada além de resistências. O que Deus quer fazer aqui essa noite é derrubar todas elas e te dar uma única fortaleza: o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. O Senhor é a sua torre forte, o Senhor é a sua fortaleza, o socorro presente na hora da sua angústia. Ele é a fonte, Ele é a fortaleza, é nele que nós devemos nos apegar. E se você quer viver uma vida diferente do que você está vivendo, se você está aqui hoje dizendo: Deus, eu entendi que existem fortalezas na minha mente, que a minha família falou comigo lá atrás, mas eu quero declarar aqui que eu não quero viver aquilo que a minha família disse, mas eu quero viver aquilo que a Tua palavra disse sobre mim. Não importa o que eu estou vivendo aqui fora, eu quero declarar sobre a minha alma, e eu quero declarar sobre o meu espírito, que eu vou viver aquilo que o Senhor disse que eu iria viver, não sabendo como isso vai acontecer, mas eu quero declarar em nome de Jesus, que a Tua verdade prevalecerá sobre a minha vida. Talvez você está aqui dizendo: Deus, eu já passei por 1 milhão de igreja, e não me encontrei, e não consegui me satisfazer. Mas eu quero declarar aqui essa noite que não é sobre lugares externos, é sobre lugares internos. Eu quero entrar nesse lugar e declarar que o penhor da minha salvação não é igreja, não é culto, não é liturgia. O penhor da minha salvação e o lugar aonde eu preciso estar é na Tua presença, dia após dia, te conhecendo e prosseguindo a te conhecer.
Talvez você está aqui hoje e por muitos anos o diabo disse que você não ia ser em ninguém. O diabo disse que você não ia dar em nada. O diabo disse que você era pequeno. O diabo disse que até um aleijado dá conta de você. E Deus está dizendo: nada é impossível para o que crê. Nada vai ser retido sobre aquele que me buscar. Nada vai ser retido se eu for aquele que seja o penhor da sua salvação. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar.